Breaking Bad é uma daquelas séries que todo mundo tem uma opinião formada sobre o Walter White, né? Mas hoje a gente vai mergulhar nessa tragédia clássica por um ângulo que talvez mude completamente a forma como se enxerga essa história. Então, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: qual era a verdadeira doença do Walter White? É muito fácil apontar para o câncer, certo? Ou para a crise de meia-idade, a ganância, mas e se o problema real fosse outra coisa? Algo muito mais profundo, sabe? Uma questão espiritual. Pois é. Existe um filósofo francês, um pensador chamado Louis Lavelle, que olhava para esse tipo de situação e via algo bem diferente. Não era só uma decadência moral. Era uma recusa radical de existir de verdade. O que faremos aqui é quase uma autópsia espiritual do Walter White, usando justamente as ideias desse filósofo. Ok, vamos para a nossa primeira parte, então. Porque olha que interessante. Antes do diagnóstico, a questão não é que o Walter era um homem bom. A questão é que ele estava, filosoficamente falando, adormecido. E para entender isso, a gente precisa sacar a ideia central do Level. Para ele, ser, existir de verdade, não é uma coisa passiva, não é só estar aí. É um ato, com A maiúsculo, um ato constante e criativo de participar da própria existência. É sobre agir na vida e não só aguentar o tranco. E aí, quando a gente olha para o Walter antes de tudo, nossa, encaixa perfeitamente. Ele era pura frustração, sabe? Um potencial enorme, mas soterrado por ressentimento. Ele aguentava calado a humilhação dos alunos, da família. Ele era um autômato das circunstâncias, exatamente como diz aqui. Ele não criava a própria vida, ele só reagia. Aquela bondade dele não era uma virtude, era só impotência. Então, vem o diagnóstico de câncer. E aí tudo muda. É nesse momento que ele se depara com uma escolha brutal que vai definir toda a sua tragédia. O câncer cria o que Lavelle chama de intervalo. É como se a vida desse uma pausa, abrisse um espaço, e nesse espaço surge uma liberdade radical, uma chance para uma escolha espiritual muito profunda. Basicamente, o câncer chacoalha o Walter, tira ele daquele sono existencial e pergunta: e aí, o que você vai fazer com o seu fim? E essa escolha aparece de forma bem clara, né? Seus velhos amigos, Elliot e Gretchen, oferecem pagar todo o tratamento. De um lado, ele tinha o caminho da participação. Aceitar ajuda, reconhecer que dependemos uns dos outros, escolher a humildade. Era um presente, um ato de comunidade. Mas o que ele faz? Ele recusa. E essa recusa é a chave de tudo. Ele prefere ir para o deserto, cozinhar metanfetamina com criminosos, a aceitar um presente. E isso, gente, não é só orgulho. Nos termos de Lavelle, é o Walter declarando guerra à dependência. É ele dizendo: eu serei a única causa de mim mesmo, rejeitando a própria ideia de conexão humana. E essa escolha, essa recusa, ela dá luz a uma criatura. Ela leva diretamente à criação do seu infame alter ego. Olha que interessante a distinção que o Lavelle faz. Ele diz que temos dois eus, um eu profundo, autêntico, humilde, conectado, e um eu superficial, que é só uma máscara, uma imagem que a gente constrói para os outros, para ter prestígio, para dominar. Heisenberg, ele é a encarnação monstruosa desse eu superficial do Walter. É uma armadura construída para ser temida. E com isso, o Walter fica completamente obcecado por poder, mas é o poder como dominação externa sobre os outros. Ao fazer isso, ele abandona totalmente a busca pela potência, que seria a verdadeira força espiritual, interna. Uma é destrutiva e barulhenta, a outra é criativa e serena. Ele escolheu o barulho. E aí a gente chega naquela frase icônica: diga meu nome. Pela ótica de Lavelle, isso não é, de jeito nenhum, uma demonstração de força. É o contrário. É o grito de um homem oco implorando para o mundo refletir uma imagem de volta para ele, só para ele conseguir se sentir real por um instante. Bom, e com tudo isso, a gente chega ao coração na nossa autópsia espiritual. A confissão final e devastadora do Walter. Essa tabela resume tudo de forma brilhante. De um lado, o homem do ser de Lavelle, do outro, Walter White. Olha a diferença. Liberdade para um é aceitar, para o outro é controlar. O sofrimento para um é um chamado para mudança, para o outro é desculpa para fazer o mal. O outro ser humano, para um, é alguém para se conectar, para o Walter é um objeto a ser usado. Ao tentar dominar a realidade, ele acabou virando escravo dela. E isso nos leva àquela última conversa com a Skylar, quando a máscara cai de vez e ele finalmente admite a verdade.
Ele diz: eu fiz por mim, eu gostei, eu era bom nisso, e eu estava vivo. Essa confissão brutal joga na nossa cara a grande questão filosófica de toda a série. Mas, afinal, sentir-se vivo é a mesma coisa que verdadeiramente ser? E pela filosofia de Lavelle, a resposta seria um sonoro não. Essa vida que o Walter sentia não era a paz de existir. Era a energia caótica, descontrolada e destrutiva de um câncer. Era uma adrenalina que imitava a vida, mas que no fundo só gerava morte. Então, no fim das contas, o que sobrou dessa transformação toda? Um reino construído sobre o vazio. É quase como num poema Ozymandias. Walter construiu um império gigantesco que virou pó num piscar de olhos. E o que ficou para trás? Só os escombros de um homem espiritualmente vazio. Isso prova o ponto de Lavelle, de que adianta o poder material se por dentro a pessoa não tem nada. É uma ilusão. A história do Walter White é uma lição assustadora. O império de coisas, de dinheiro, de poder, nunca vai preencher o vazio de uma alma que se recusou a ser. Ele morre sozinho, acariciando o metal frio do seu laboratório. Ele escolheu os objetos no lugar das pessoas, o ego no lugar da comunidade. E isso deixa uma pergunta no ar, uma que ecoa muito tempo depois que a série acaba. Sobre o que, afinal, são os impérios que cada um de nós tenta construir na própria vida.